Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Mais um vídeo aqui no canal Rosa do Luxo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Terra del Fuego 2, tá? Eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no card, tá bom? E na descrição também, que é o vídeo 1, tá? A parte 1. Mas eu vou trazer a parte 2 com um relato também daquilo que acontece comigo e acontece com muitas pessoas. Eu não sou a pessoa exclusiva que acontece isso, que é a questão da projeção extrafísica, que é algo, pessoal, que evidencia isso, esse documento, tá? Primeiramente, não tome verdade como verdade absoluta nada do que eu trouxe aqui, tá? Como vou mostrar aqui para vocês, isso é fruto de pesquisas que a gente fuça aqui, fuça dali na internet e vai achando as coisas dentro da nossa busca, tá? E a gente compara com experiências que acontecem com a gente também. Então, eu vou trazer para vocês aqui, vou fazer uma leitura dos pontos principais, porque o que acontece, pessoal? Tem coisa que nem toda informação ela vai servir, né? A gente tem que filtrar as informações. Então, informações como, vai ter informações religiosas, tá? Olha, como pecado, fruto do pecado, não sei o que, a gente sabe que isso aí, essa questão do pecado, existe uma manipulação. Então, claro que a pessoa que monta os documentos, com a crença dela, ela acaba aqui colocando informações a mais, esse tipo de informação, que não vai agregar muita coisa, tá? Então, eu vou trazer os pontos principais, e aí eu já vou complementar com um relato, tá? Do que já aconteceu comigo, certo? Sobre, e eu vou mostrar a imagem do ser também, tá? Do ser que eu vi na minha projeção extrafísica, né? Eu vou mostrar o formato do ser e o relato que está no documento, e vou contar meu relato. Tamo junto? Então, vamos lá. Vou trazer aqui agora, colocar na tela. Ó, primeiramente, pessoal, como eu disse, não tomo como verdade nada, tá? Absoluto. O conteúdo abordado aqui é altamente especulativo e não pode corresponder à realidade, sendo tirado de livros, documentários e relatos de pessoas. Tá vendo? Por isso, antes de estudar, lembre-se que estamos falando de fábulas, mitos, contos antigos que não foram comprovados cientificamente. Então é isso, pessoal. Já está dizendo, né? Tudo que eu falei. Então aqui, pessoal, eu vou pegar as partes principais, tá? Ó, Terra del Fuego, tá, pessoal? Então aqui tem um mapa antigo, tá? Um mapa urbano monte. Pessoal, a gente sabe, dentro dos estudos da ciência salarial, daquilo que a gente aprendeu em Dáquila, e também com outros conhecimentos que agregam as informações, né? Sobre o verdadeiro formato do nosso mundo, sobre as terras paralelas, as terras além. Né? Então, esse mapa urbano monte mostra uma localidade, uma terra, onde se origina o nome de Terra del Fuego, certo? Terra do Fogo. E aí, pessoal, muito interessante, tá? Aqui, aponta aqui algumas coordenadas, tá? Então, assim, essa parte aqui, pessoal, aí aqui diz, ó. Aí aqui fala assim, ó, meus filhos, Deus nos conduzirá para uma terra estranha. Olha, pessoal, para uma terra estranha. E vós nunca mais tornareis a ver com vossos olhos este jardim, e esta montanha sagrada. Montanha sagrada. Olha que coisa, pessoal. Tá lembrando o Monte Meru. Isso aqui, né? Aí aqui tem umas partes religiosas, né? Que assim, que eu até descarto. Entendeu? Que não vai acrescentar muita coisa aqui. Tá? Aí, beleza. Aí aqui, ó. Ao todo, nenhum de nossos antepassados ou de seus filhos permaneceu naquela montanha sagrada, com exceção desses três, Matusalém, Lameque e Noé. Então, Matusalém, Lameque e Noé esteve lá. É o que está dizendo aqui. E isso aqui é um texto apócrifo, de um livro apócrifo, tá, pessoal? De um livro apócrifo. Deixa eu ver se tem um nome aqui dele. Ó, segundo o livro de Adão e Eva, o livro de mais o livro de Jazar, mais o livro de Enoque. Então, tá aqui, tá, pessoal? Para depois ser feita a pesquisa, tá? Olha que coisa interessantíssima isso aqui. Aí, beleza. Então, quem teve lá foi o
Noé, né, o Lameque, cadê? Onde é que tá falando aqui? Eu perdi aqui o fio da meada. Peraí. Deixa eu achar aqui. Aqui, o Lameque, né? Pois todos os outros desceram da montanha, aí fala que caíram no pecado. Isso aqui, eu descarto, tá, pessoal? Portanto, folhas daquela montanha e nenhum permaneceu nela, salvo aqueles 3 homens. Então, aqui fala uma coisa sobre pecado e tal, mas o que interessa aqui, pessoal, é o relato e a história e o local, que o local existe. E aí eu vou trazer junto com a experiência que eu tive, cara, que assim, é de colar a placa, pessoal, tá? É muito doido isso aqui, muito doido. Enfim, os anjos, então, ó, aqui fala, os anjos tomam Enoque e põem no leste. Os anjos tomam Enoque e eu ponho no leste, nos portais do sol. Lembra do que, pessoal? Portais do sol, extra-sol, humano solar, né, na metafísica aí, da espiritualidade, né? Então, estes homens levaram-me para o leste e me puseram nos portais do sol. Aí tá. Aí aqui, pessoal, mostra aqui uma localidade aqui, tá vendo? Então, aparentemente, são 2 homens aqui adentrando um tipo de portal, né? Aí tudo bem. Aí, a terra deu fogo e o Monte Meru, verdadeiro, não que inventaram. Então, aqui, pessoal, mostra o Monte Meru, que essa terra deu fogo, ela pode ser acessada, segundo o documento aqui, né, pelo Monte Meru, certo? E aqui, isso aqui parece um tipo de caverna, pessoal, ó, tá vendo? 2 homens entrando numa espécie de caverna. Então, pelo que está mostrando, é um portal. Deve ser um portal, eles estão entrando num portal. Portal do Sol. Muito interessante, pessoal, muito interessante, tá? Então, terra deu fogo, Monte Meru. Então, aqui mostra bem no meio do continente, certo? Tá vendo aqui? E esse aqui acho que é o mapa urbano monte. Não tá falando mapa, não. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Vou dar um zoom para vocês verem, tá? É como se fosse uma montanha ou um monte, né? Monte Meru, Monte Olimpo, enfim. E aqui, pessoal, toda essa extensão aqui é quando os continentes eram juntos, tá? E aí existiam outros continentes também antes do grande cataclismo. Então isso aqui é da época pré-diluviana. Esse documento, esse mapa aqui, é de época pré-diluviana. Há muitos anos atrás, pessoal. Olha como você vê como é que era junto, né? As terras. Interessantíssimo. Aí, tudo bem? Vamos lá. É isso aí. Aqui eu estou mostrando a documentação. Aí aqui tem algumas evidências aqui, acho que são mais atuais, né, pessoal? Tá vendo? Ó? Aqui são evidências dessa a localidade. Aqui o Monte Ararat, né? Tá falando Monte Ararat. Aí aqui o mapa urbano monte, e aí mostra no mapa urbano monte a localização também, né, pessoal, dessa terra do fogo. Tá vendo aqui, ó? No mapa urbano monte, tá? Então, isso aqui é quando os continentes eram juntos, pessoal. E os continentes em volta, tá vendo? Era outra configuração, né? Era outro... Antes da inversão magnética, do reset, né? Ainda existe esse monte. Agora, onde está? Eis a questão. Então, aqui, Terra do Fogo, Monte Meru verdadeiro. As viagens de Enoque. Aí, relato da primeira viagem, né? Aí ele fala aqui que tomaram ele e transportaram ao lugar onde as coisas se apresentavam como chamas de fogo, né? As viagens de Enoque, isso. E quando queriam, podiam transformar-se em formas humanas, tá vendo? Então, vamos colocar assim, seres de fogo, quando queriam, se transformavam, se transmutavam em formas humanas. Depois levavam em um lugar, aí fala das trevas, e sobre uma montanha cujo nome alcançava o céu, ou seja, uma montanha, sempre uma montanha, sempre referindo a um monte, né, pessoal? Mas, cara, que interessante. Um lugar onde as coisas se apresentavam como chamas de fogo, e quando eu queria, se transformava em ser humano. Olha que coisa louca, tomava forma humana. E aí eu vou contar, pessoal, o relato que eu tive, tá? Aliás, vou relatar a experiência que eu tive, que foi algo impressionante, pessoal. E assim, não precisa acreditar em mim, não tomo como verdade absoluta, mas eu não tenho motivo para vir aqui mentir
sobre isso que aconteceu, cara. Que é algo impressionante. Realmente, muitos mistérios que acontecem, tá, pessoal? Aí aqui mostra, né, ó, algumas pesquisas, Terra del Fuego, fim do mundo. Aí tudo bem. Aí aqui tá falando a mesma coisa que tá falando em cima, só que em espanhol. E aqui, né, pessoal, ó, os outros continentes, as outras terras, isso aqui a gente tá careca de saber, nós que já temos o conhecimento hilarial. E aqui, continente branco, invita e viver uma experiência inigualável, será paisagem única, águas... Então, águas glaciais e picos de montanha, viajará atravessando limites mares e oceanos. Aqui fala das terras paralelas, né, pessoal? Tá? Então, assim, muito interessante, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, e eu vou fazer um pequeno relato, tá? Sobre a experiência que eu tive também, porque vale a pena juntar tudo, tá? Então, eu vou tirar aqui primeiro. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui a imagem para vocês, e aí eu vou fazer um relato para vocês, tá? Porque é muito incrível, pessoal, quando a gente faz uma pesquisa de algo, e a gente, dentro das nossas experiências, a gente tem uma visão, uma experiência daquele algo parecido, entendeu? Então é incrível, pessoal, tá? Só evidenciando que esses seres, existe uma possibilidade, uma probabilidade real de 80% que esses seres existam, tá, pessoal? Esses seres que se metamorfosiam em chamas, tá? E esses seres existem nessas terras paralelas, nessas localidades paralelas, tá? Ou são seres de outras dimensões que nessa época, lá atrás, estavam nessa terra paralela. Então, das duas, uma. Ou eles existem lá, ou lá atrás, nesse relato, eles estavam lá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? E eu já vou fazer um relato. Aqui, pessoal, ó. Deixa eu só ver se eu dou um zoom aqui. Isso, dá um zoom aqui. Então, assim, pessoal, é mais ou menos isso aqui, tá? É mais ou menos isso aqui. Assim, pessoal, um ser que chamas, são chamas, e elas se metamorfosiam no ser. Aí, pessoal, eu tive uma projeção extrafísica, então eu me percebi numa outra realidade, numa outra localidade, e eu estava conversando com um ser lá, uma pessoa com um ser. Não sei dizer que raio de ser era esse, pessoal, tá? Não sei dizer, não sei se... Mas assim, íamos fazer alguma missão, e aí ele ficou tudo em chamas. Ele ficou desse jeito aqui, ó. E do jeito que está falando o relato. Aliás, do jeito que está falando o slide, o livro de Enoque, o livro de Jazar. Aquele jeito lá. Ele ficou dessa forma aqui. Aí ele falou assim, ó, Aí eu falei, nossa, que incrível e tal, eu fiquei vislumbrado. Ele falou, ó, você também pode fazer isso. Eu falei, eu posso fazer isso? Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ficar desse jeito como você ficou? E ele falou, ó, você vai fazer assim. E aí ele começou a me dar algumas instruções. Ele disse que eu tinha que me concentrar. Ó, vocês têm que se concentrar e tal, fazer assim, sabe? E você vai conseguir. E aí eu comecei, eu fui tentando, não estava conseguindo. Aí chegou uma hora que eu consegui, pessoal. E eu fiquei todo em chamas também. Eu me metamorfoseei em chamas. Fiquei todo aceso, assim, com chamas pelo meu corpo todo. Como se meu corpo estivesse todo em chamas. E aí a gente saiu. Esse ser era muito assim. Na hora que eu estava em chamas, ele era muito parecido comigo. Eu não sei dizer, pessoal. Aí é difícil a gente... Aí é especular. Mas assim, ficamos muito parecidos. E aí a gente começou a flutuar aí em alguma localidade. Ah, Wendel, mas como que você... Isso foi um sonho, e você sonhou com isso. Pessoal, de novo, é igual eu falo com as pessoas. Quando essas coisas acontecem, eu sinto a sensação física. Esse é o detalhe. Eu estava lúcido. Sabe o que quer dizer isso, pessoal? Eu estava consciente que eu estava, assim, em estado de inconsciência, né? Só que eu estava lúcido, eu estava prestando atenção em tudo que estava acontecendo. E eu estava sentindo a sensação, pessoal, física,
realmente como se eu estivesse flutuando, foi algo colorido, foi algo muito vívido. Foi uma experiência real, pessoal. Não tem como falar que é loucura, que foi um sonho. Um sonho, pessoal, é uma coisa assim que você sonha, que você não tem sensação física. Normalmente, quando você sonha, você não tem sensação física. Entendeu? Então, eu tive a sensação mesmo que eu estava lá, pessoal. Algo é surreal, pessoal. Então, tava eu e tava um outro ser igual esse aqui. Igualzinho esse aqui. Então, até hoje, eu fico, né? Hoje sabemos, pessoal, que hoje a gente, existe o extrasol, que está numa outra localidade, que é o ser superior, que é a nossa cópia. Então, no vídeo, eu vou deixar aí no card também, sobre o extrasol, o eu paralelo. E sugiro vocês assistirem o vídeo também da Maria da Paz, que ela fala a mesma coisa. E ali está falando o quê? Portal do Sol. Portal do Sol, extrasol, humano solar. Olha quanta evidência, pessoal. Então, esse ser aqui, essa situação desse ser aqui, em chamas, qual é o potencial do ser humano? Afinal, será que o ser humano um dia vai ter essa capacidade de se metamorfosear, de se tornar chamas, de se tornar água, de se tornar como vento, entendeu? Ou algum outro tipo de forma de plasma? Isso não seria transmutação? Transmutar em elementos, transmutar em formas plasmáticas, formas... esqueci o nome agora, pessoal. Corpo de... Forma sílica. Forma sílica. Os seres dimensionais não têm forma sílica? Os seres dimensionais, será que não tem forma plasmática, forma de plasma, forma de chamas? E o que nós vemos em Dáquila? O que já foi visto em Dáquila? Não é parecido, pessoal? A gente que já foi lá em Dáquila, as manifestações que aparecem lá, cara, é incrível, pessoal. Estamos diante de uma coisa incrível, de uma evidência aqui incrível, tá? De uma evidência onde você consegue comprovar praticamente isso daqui. Então é isso, tá? Queria trazer para vocês, eu vou trazer mais coisas assim. Eu acho que esse vídeo está mais completo do que o outro, que eu pude relatar o que eu vi. E é muito legal quando você vê algo assim, escrito no livro, você presencia, cara. Tanto no extrafísico como fisicamente também. Lá, conforme muitas pessoas já presenciou. Entendeu? Incrível, pessoal, tá? Então eu vou tirar aqui. E é isso. Se você gostou desse vídeo, peço já, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe sua opinião aí nos comentários, o que você acha de tudo isso, tá? E pesquisa, pessoal, tá? Livro de Jazar, livro de Enoch, e vê se não faz sentido. E me conta se você já teve alguma experiência assim, uma projeção extrafísica ou algo do tipo. Tamo junto? E qual é o verdadeiro potencial do ser humano? A gente tem que pensar, né? Quais são os mistérios que tem no nosso mundo? Quais são os mistérios que tem no nosso universo? Entendeu? Então é isso. Vou ficando por aqui, pessoal. Aí na descrição tá o meu e-book, tá? Tá os meus serviços também que eu faço pela internet. E o meu grupo do Telegram. Entre no meu grupo do Telegram, porque lá a gente debate esse assunto. Tem documentos lá, vídeos e muito mais, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui, pessoal. Aí até o próximo vídeo. Valeu!